Ok. Vamos lá, então. Bom dia, expressionauta, tudo bom? Pela segunda vez, eu sou o Carlos Krebs e recomeça o Duplo Expresso desta terça-feira, 21 de maio de 2019. Esse, o seu programa diário de informação, com análises políticas, comentários e entrevistas. Eu vou chamar aqui o Nildo Orix para conversar com a gente, ele que é PhD em Economia e presidente do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, e que vem falar com a gente sobre a Revolução Brasileira. Ô Nildo, a gente está próximo dessa revolução, porque o pessoal parece que já aderiu a Mourão 2019 e ser o novo MDB dessa ditadura que não ousa dizer o próprio nome. Bom dia. Estimadíssimo Rômulo, Carlos, expressionautas, buenos dias. Aqui no sul, que já está começando a chegar um friozinho, desses que o Rômulo tem aí durante muito tempo. Veja, eu me beneficio muito da crítica e do acompanhamento que o Duplo Expresso faz, chamemos assim, dessa tragédia que se abate sobre Lula e da trama que o envolve. A tragédia é sempre um recurso da política, né? Não à toa, uma peça de um sujeito chamado Shakespeare se mantém atual há mais de 500 anos, já vai quase para o sexto século, que é a trama do poder. A trama do poder é essa. Quem quiser discutir poder tem que discutir o tema da tragédia. E qual é o problema? O problema é que a maioria das pessoas analisam a política pelo calendário eleitoral e não submete o calendário eleitoral à trama da política. A trama da política, para um marxista bolivariano como eu, é a velha, antiga e terrível luta de classes, que envolve os opostos da sociedade. De um lado, essa massa de trabalhadores brasileiros, cujo índice de desemprego é gigantesco, Rômulo, com salários baixíssimos. Isso que você mencionou aí, o Haddad diz, agora é assim. Agora é assim para um país dependente e subdesenvolvido. Agora é assim para aqueles que acham que não existe remissão, senão nós dentro do sistema capitalista. Aqueles é assim, é para aqueles que supõem que não é possível o povo pegar o seu destino com as mãos. Então, é claro, não há outra função a não ser a função da política é adaptar o Brasil às condições da acumulação mundial e da política. E da política aqui é muito concretamente, a política pensada desde Washington, desde o Departamento de Estado. O Brasil, um país grande, gigante, um gigante de pés de barro. Então, todo o esforço da política é esse esforço de adaptação. Mas isso não é o que nós temos que ver. O segundo aspecto que eu queria mencionar é que está todo mundo fazendo o cálculo. Bom, vamos mover o processo de impeachment contra Bolsonaro. Uns porque acham que Mourão é mais preparado, outros porque acham que se trata apenas de tirar um inepto da presidência da República. E eu estou postulando já há mais tempo, e quero divulgar aqui em janeiro, dei uma longa entrevista para o Correio da Cidadania, mostrando precisamente qual seria a aposta de Bolsonaro. Eu disse lá, está tudo documentado e tenho dito nos meus vídeos desde novembro do ano passado. A aposta de Bolsonaro é uma só, é dobrar a aposta. Então, o que ele está fazendo agora? E nós tematizamos a Revolução Brasileira aqui no Duplo Expresso. Por quê? Precisamente porque ele agora está dobrando a aposta. Quem achou que ele seria um governante inepto, apenas, um governante grotesco, apenas, está entendendo a função política de Bolsonaro, está começando a observar a função política de Bolsonaro. E a função política de Bolsonaro é avançar numa contra-revolução até o fundo e até o fim. Qual é o destino disso? Na nossa experiência, pode ser uma ditadura, pode ser um governo com poderes especiais, mas a aposta dele, para mim, estava muito clara e está em todos os meus escritos, desde janeiro. Portanto, eu dei essa entrevista em dezembro, contando com riqueza de detalhes qual seria o perfil da conjuntura. E o perfil da conjuntura é essa que saiu pelo Twitter agora de Bolsonaro. Um ataque às instituições. Quais instituições? O Covil de Ladrões, que é o Congresso Nacional, o STF, que não é nenhum jardim de infância, ao contrário, vamos recordar, nenhum crime da República foi feito sem o apoio do STF, e a essa política que ele chama de conchavos.
configurando um quadro em que o presidente quer mudar a República e há um conjunto de poderes que são forças ocultas, para usar a expressão histórica, que impede o bom moço, esse proto-fascista, de modernizar o país, de levar o país para um porto seguro. E ele mesmo disse, a semana passada, de maneira muito clara, o mesmo que o Haddad. O Haddad está dizendo que é assim, que é uberizado, que é trabalhadores sem carteira assinada, sem previdência social. Jair Bolsonaro disse, quando o IBGE divulgou a semana passada o índice de desemprego, ele disse, olha, é muito pior que isso aí. E quero dizer mais, eu me esforço, mas não tem jeito. Uma grande parte não pertence, não pode acessar o mercado de trabalho que ele chamou 4G, que é o 4.0. É verdadeiramente grotesco. É o 4.0, quer dizer, um sistema capitalista que produz mercadorias na base da alta densidade tecnológica. Ele diz, a nossa força de trabalho não está preparada. E eu faço tudo, mas eu não faço milagre. Eu não posso obrigar ninguém a empregar. O que é um presidente? É o presidente que se adapta às condições do que aqueles idiotas da direita chamam a globalização. Ou seja, e que eu, em bom marxismo bolivariano, digo, o sistema capitalista. Então, isso está colocando nós numa lógica das situações extremas. Nós não podemos ficar, nós da esquerda, aqueles que vão defender a democracia em abstrato e, portanto, o sistema, e o Bolsonaro seguir atacando o sistema como se ele fosse a figura crítica. Nós vamos precisar avançar as nossas fronteiras. As nossas fronteiras não estão vinculadas ao calendário eleitoral. Se nós não tivermos uma ofensiva, eu quero falar a esquerda no seu sentido amplo. A esquerda, no seu sentido amplo, se ela não abraçar a temática da Revolução Brasileira, quem já está tocando na partitura da contra-revolução é Bolsonaro. E isso beneficia a Mourão e os mais de 120 oficiais, entre os quais 9 generais, que ocupam postos no governo, que expressa, em grande medida, uma hegemonia dentro do sistema militar, dentro dos militares. Militares que simulam nacionalista, mas que são todos e cada um deles entreguistas de marca maior vinculada à estratégia de segurança hemisférica dos Estados Unidos. Então, nós aqui no Brasil, só uma esquerda bocó, uma esquerda sem compromisso com o que está acontecendo no país, pode ficar de conversa mole discutindo uma frente eleitoral para disputar as prefeituras das capitais, enquanto o Brasil está indo para o brejo. Uma esquerda que já perdeu o bonde da história na última eleição e não avançar na tematização da Revolução Brasileira. A única que pode dar um perfil diferente para o sistema judiciário, a única que pode efetivamente atacar os pontos centrais e originários desse imenso abismo social que se configurou no Brasil, com uma taxa de desemprego gigantesca, com salários em queda e com destruição de todos os serviços públicos elementares. Ninguém mais poderá enfrentar a República Rentista se não colocarmos abaixo a República Rentista. Então, a estratégia agora é cada dia mais clara, Rômulo e Carlos, mais clara porque Bolsonaro, de maneira tosca ou não, ele está tocando numa partitura em que ele é levado por um conjunto de forças políticas. Quem são essas forças? Os grandes comerciantes, as multinacionais, os latifundiários e os banqueiros, que corrompe uma classe política muito barata, muito fácil de comprar. Eles comprar esse senador... E ao mesmo tempo, Nildo, ele se faz de outsider. Ele diz que estão todos contra ele, os políticos, o judiciário, ele se vitimiza e ele se coloca assim, com a população, se oferecendo para a população como alguém que está lutando por ela, quando ela justamente está fazendo o jogo deles. Mas eu estou de pleno acordo, Carlos. Por quê? Mas veja, há um brilhantismo nessa operação. Essa operação é brilhante. Está lá em Hamlet, está na trama política, está no 18 Brumário de Marx, de Napoleão, a trama francesa. É claro que ele tem que seguir em campanha com a mesma toada. Ele está dizendo, eu quero mudar o sistema está podre. E eu digo aqui, o sistema está podre. A República apodreceu pela administração petucana do Plano Real. A administração petucana do Plano Real, petistas e tucanos dançando nisso que o Rômulo acabou de dizer, o neo-PT, não é?
o novo PT, que agora é muito claro porque Lula permanece na cadeia, e uma curriola brigando pelo espólio. É claro que, nesse contexto, aqueles que fizeram contas alegres, de que, inclusive, Ciro Gomes estava morto, eu sempre disse, a figura que saiu fortalecida na oposição do processo eleitoral chama-se Ciro Gomes, que agora já é um Ciro Gomes de camisinhas de renda, já é um Ciro Gomes que não diz muito palavrão, já é um Ciro Gomes que quer ficar mais adocicado para ser o representante, óbvio, de uma grande frente destinadas a enfrentar Bolsonaro ou Mourão ou quem quer que seja no calendário eleitoral. Mas esse calendário eleitoral não se pertence mais. As